Mas quem também decidiu sobre taxa de juros foi o Banco Central americano e Jerome Powell falou, como sempre fala, depois dessa decisão. Lá, tudo foi mantido igual, as taxas seguem entre 4,25% e 4,5%. Na entrevista aos jornalistas, depois de divulgada a decisão, Jerome Powell foi questionado sobre o quanto a pressão do presidente americano, Donald Trump, pedindo cortes nos juros americanos, impactou essa decisão do Fed. Vamos ver o que disse o homem forte do Banco Central americano. So then how does President Trump calling on you personally as well as the Federal Reserve to make rate cuts affect your decision today and affect your job difficulty? Doesn't affect our doing our job at all. So we're always going to do the same thing, which is we're going to use our tools to foster maximum employment and price stability for the benefit of the American people. We're always going to consider only the economic data, the outlook, the balance of risks, and that's it. That's all we're going to consider. So it really doesn't affect either our job or the way we do it. Thaís, foi lá e falou, não afeta em nada. Mas até quando não afeta em nada? Até quando? Quando e quanto que o Fed consegue resistir a esta pressão que é de Donald Trump? O quanto que as políticas que Donald Trump adota, como a questão tarifária, pode afetar essa avaliação do balanço de riscos, das incertezas e pressionar no sentido de fazer diferença nas variáveis que levam às decisões do Banco Central americano. Olha, o Jerome Powell está dizendo o seguinte, né? Primeiro, eu não vou ser afetado por bravata. Ele é muito sereno, a personalidade dele conta muito, né? Ele é civilizado, ele é sereno e essa resposta dele é o principal recado. Donald Trump atravessou umas 3 linhas e teve que dar ré. Ele continua pedindo juros, mas ele já está dizendo, eu não quero que ele vá embora, ele vai ficar aí e tal. Então, ele foi longe demais e precisou voltar. E ele já entendeu que essa linha ele não pode cruzar. Então, provavelmente a gente vai conviver com as bravatas e vai conviver com essa serenidade de Jerome Powell, né? Ele também está dizendo o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, por exemplo, se a inflação, o quanto a inflação vai subir. Ele diz o seguinte, todas as projeções do BC americano estão dizendo a inflação vai subir. A gente só não sabe quando e quanto. Não sabemos o quanto vai desacelerar a economia. Tem uma frase dele nessa entrevista que ele diz o seguinte, as decisões estão sendo adiadas. Isso é a pior coisa que pode acontecer para uma economia como a americana, porque é uma economia extremamente dinâmica, com volume de investimentos e de decisões estratégicas gigantesco. Então, quando o presidente do Banco Central fala isso, que as decisões estão sendo adiadas, ele está confirmando qual é o canal da incerteza. Se eu tenho tanta incerteza e insegurança assim, eu paro de tomar a decisão, né? E aí não vou apertar botão errado. Exato, não posso apertar botão errado, né? Então, e aí o que ele está dizendo é o seguinte, ele disse, eu não estou com pressa. E quando ele fala essa frase, ele traz essa coisa que nós vamos ver agora, que é uma ferramenta da Bolsa de Chicago, que a gente chama em inglês de Fed Watch, que é aqueles caras que ficam prestando atenção, acompanhando as expectativas para as próximas reuniões. Eles coletam a expectativa dos agentes de mercado sobre as decisões do Banco Central. Então, nós estamos assistindo aqui qual é a expectativa, essa barra grandona de 80%. 80% do mercado está dizendo, olha, na próxima reunião, lá de junho, o Fed não vai mexer nos juros. Então, lá, poucas semanas, tinha uma expectativa de, olha, ele começa a baixar os juros em junho, não vai mais. Então, nós vamos conviver com Donald Trump reclamando por mais tempo, né? Se a gente coloca, por exemplo, o que esperar para a reunião de julho, aí já aparece uma probabilidade maior de promover o primeiro corte. Então, a taxa não mexeu agora, não deve mexer na reunião de junho e até lá todos nós vamos ter que aprender muito mais sobre os efeitos da política econômica de Trump, Yuri. E cada vez que o Fed americano adia a redução de taxa de juros deles, claro que isso também acaba atrapalhando aqui para nós a decisão do Banco Central daqui. Thaís Herédia, muito obrigado pelas suas explicações. Obrigada, Yuri.